Olá, o JR Entrevista começa agora e hoje com a gente a deputada federal Flávia Arruda, do PL, o Partido Liberal do Distrito Federal. A deputada está no primeiro mandato e é uma das 77 mulheres que fazem parte da Câmara dos Deputados. Mesmo com o crescimento nas últimas eleições, as mulheres ainda representam apenas 15% do total de deputados. Deputada, seja muito bem-vinda aqui ao JR Entrevista. A gente, pelo menos aqui no Distrito Federal, temos da bancada de 8 parlamentares, 5 deputadas. A que se deve esse crescimento aqui e como a senhora vê esse cenário nacional ainda da participação feminina na política? Bom, primeiro eu que agradeço o convite, é muito bom poder estar aqui num programa que está sendo uma grande novidade, com grande audiência, e dizer que eu falo que Brasília cumpriu o dever de casa. A gente, dessa bancada de 8, somos 5 mulheres. Proporcionalmente a maior bancada com o número de mulheres que tem no país. Mas ainda somos apenas 77 mulheres num universo de 513. Houve um aumento significativo de 50% da última legislatura, mas ainda, como você mesmo falou na abertura, somos apenas 15%. Eu acho que, na medida que nós, mulheres, vamos avançando nessa posição de estarmos presentes também na política, encorajam outras mulheres a participarem, porque a vida pública não é uma vida fácil para ninguém. Para as mulheres ainda, a gente precisa abrir mão de muitas coisas, né? A maioria das mulheres são mães ou donas de casa ou filhas, cuidam dos pais, tem uma estrutura muito grande por trás que depende da mulher. Então, a mulher precisa abrir mão de muitas coisas para estar presente. Mas eu quero dizer que vale a pena, é necessário, porque apenas com isso a gente vai conseguir garantir os direitos que já foram tão difíceis de serem garantidos desde o voto da mulher, né, que tem menos de 100 anos que a mulher teve o direito de voto e o direito de ser votada, como várias políticas públicas que são implementadas e que a gente precisa ainda de muita garra, muita determinação e muita união para que essas pautas se tornem também rotina e corriqueiras no nosso parlamento e na sociedade como um todo. E o que o parlamento pode fazer, a senhora atuando lá, nossa bancada feminina, que é a maior, como a senhora ressaltou, né, percentualmente, o que a gente pode fazer para combater essa desigualdade? Que as mulheres também não chegam à política ou chegam menos que os homens e também chegam de forma diferente também, de forma muito menor, menos representativa do que os homens, em cargos de chefia, em posições em grandes empresas, em ter salários também mais altos. O que pode ser feito para combater essa desigualdade? Yuri, eu sou uma grande defensora das cotas. Eu acho que a cota feminina, tanto nos partidos quanto para as eleições, ela é fundamental neste momento. Eu quero poder, há alguns anos, vir aqui e dizer, graças a Deus, nós não precisamos mais de cota. Mas enquanto houver tanta desigualdade, enquanto ainda houver tanta diferença no tratamento de mulheres e homens, não só na vida pública, mas na sociedade, a gente ainda precisa das cotas. E aí, por várias razões. As mulheres não têm, muitos não veem as mulheres como algo competitivo, o que nós aqui no Distrito Federal mostramos que não é verdade, né? Somos 5, então ainda existem muitos tabus a serem quebrados. O importante é a gente poder que as mulheres participem, que as mulheres recebam o mesmo fundo eleitoral que os homens, os partidos, essa obrigatoriedade nos partidos, culturalmente formada apenas por homens, são poucas mulheres que presidem partidos. Aqui no meu caso do Distrito Federal, eu sou a presidente do partido e não do Partido Mulher, eu sou presidente do partido mesmo. Temos outros exemplos, mas as mulheres precisam ter oportunidades. A gente fala em equidade de gênero. Equidade é dar as mesmas oportunidades, não queremos direitos a mais, a gente só quer os mesmos direitos para podermos buscar as possibilidades e abrir com isso pautas que são fundamentais na sociedade. A mulher tem uma visão ampla de tudo, o homem é muito pragmático, as leis, na sua maioria, foram formadas, pensadas, feitas e executadas por homens. Nos últimos anos é que as mulheres têm participado mais ativamente disso e a mulher tem um olhar mais maternal, ela consegue olhar
como um todo, pensa muito na dignidade humana. A mulher se preocupa com o pai, com o filho, com a família, como um todo. Então, a participação da mulher em todos os segmentos da sociedade, inclusive na vida pública, eu tenho certeza e eu garanto a todos que vai só melhorar a nossa política no nosso país. Deputado, a gente sabe que o machismo, né, ele está impregnado na nossa cultura e na nossa sociedade. E a gente sabe que na Câmara dos Deputados é uma representação, né, de tudo que acontece no dia a dia e nas ruas. A senhora já foi vítima de comentários machistas lá na Câmara. Como que é para uma mulher passar por isso? Olha, é assim, eu falei esses dias com uma amiga, a gente estava comentando, às vezes a gente vive tanto o dia a dia e acaba naturalizando algumas coisas e que não são naturais. A gente acaba convivendo com situações que a gente cresceu por conta desse machismo cultural que a gente vive no Brasil, um machismo ainda arraigado na nossa sociedade. E a gente acaba naturalizando algumas coisas e não percebendo que naquele gesto, naquela fala, naquele ato, é um ato absolutamente machista. Eu particularmente, sou bem resolvida com esse assunto, sou muito dura na hora que eu escuto alguma coisa que eu acho que vem nesse tom machista, eu sou a primeira a retrucar, mas nem todas as mulheres são assim, nem todas as mulheres conseguem, cada uma por necessidade ou por situações que já viveram na vida. A gente não pode julgar. Às vezes, um comentário que é feito para mim e não me abala, feito para uma outra mulher, abala, porque a gente não sabe em qual contexto ela cresceu, em qual contexto aquilo ali agride ela pessoalmente, como mulher, como uma personagem da sociedade. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Às vezes você faz ali, não, isso aqui é uma roda de homens, não é lugar de mulher. É muito comum você escutar isso. É muito comum você estar numa reunião de líderes que 99% é feita de homens. E as mulheres hoje têm se colocado para participar disso muitas vezes. O presidente Rodrigo Maia tem feito um papel de colocar as mulheres também como protagonistas em muitos temas importantes na Câmara. O que eu digo é o seguinte, dê oportunidade que a mulher vai mostrar o quão eficiente e o quão de ser escolhida, né, para coordenadora da bancada do DF aqui na Câmara. Aí foi uma eleição mesmo. Hoje eu sou coordenadora da bancada do Distrito Federal, que a gente, na verdade, o papel do coordenador da bancada é representar a bancada junto à Comissão Mista de Orçamento, né? Mas é tudo feito de forma muito conjunta, discutida entre todos. Mas eu tenho a honra de ser coordenadora da Comissão do Combate à Violência contra a Mulher no Congresso e também de presidir a Comissão Especial que trata do Bolsa Família. Então, são temas muito importantes, muito urgentes que a sociedade precisa debater e discutir, mas não é assim, nada vem muito fácil. Pois é, como a senhora conquistou todos esses espaços? Porque a gente sabe que na Câmara dos Deputados o parlamentar, se ele não é líder de bancada e se ele não participa de relatorias importantes, de comissões importantes, ele acaba não tendo uma grande visibilidade. Como a senhora tem conseguido esses espaços? Olha, eu preciso te confessar que não é simples, é com muito trabalho. Você precisa mostrar muito trabalho, muito esforço e ter reconhecimento. O diálogo é sempre a melhor forma de você conseguir estabelecer essas coisas esses papéis dentro da Câmara. Eu tenho um diálogo muito bom com todos os parlamentares, independente de partidos, de pensamentos políticos, ideológicos, a gente poder ter ali, convergir, né? Nós temos muitas convergências, além das diferenças fazem parte da democracia, mas o que a gente converge de pensamento, você alinhar, estar sempre próximo, porque você, numa comissão dessa, numa presidência, você é escolhido pelos seus pares, indicado pelo presidente ou escolhido pelos pares. Então, primeiro, a gente precisa provar o tempo todo que nós somos capazes, né? Estudar bastante, se preparar bastante para isso, mas principalmente
falar com todo mundo, compreender o lado de cada um, num momento que a gente vive de tanta polarização no nosso país, né? Essa coisa a gente tem que trazer para um eixo de convergência, para um eixo harmônico, porque só quem se beneficia com tudo isso é a população. Então, quando a gente consegue estabelecer esse diálogo, e eu acho que é com esse diálogo e com muito esforço, com muito trabalho, e com muito estudo também que a gente acaba alcançando os lugares que a gente chega. É verdade, deputada. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h30 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00h30 e também nas nossas redes sociais. Deputada, a senhora falou, né, em diálogo, e esse é um momento de muito diálogo, uma exigência de diálogo, né, com o governo federal tendo uma nova posição em relação ao parlamento, em relação ao Senado e à Câmara dos Deputados. E a senhora já tem atuado também nessa articulação, nessa nova forma de relação do governo com o Congresso, inclusive com a participação do partido da senhora e de outros partidos do chamado Centrão no governo? Yuri, eu sou uma pessoa absolutamente aberta para o diálogo, sem perder as convicções, o que eu acredito, a forma com que eu penso, com que eu lido com a situação. Mas eu sou uma pessoa absolutamente aberta. Semana passada eu estive com um ministro do governo e me coloquei à disposição, inclusive para discutir um tema que agora está muito aí em evidência, que é a renda básica. Criamos no Congresso, na semana passada, uma frente mista com deputados e senadores para discutir a renda básica no nosso país, que é uma pauta muito agora evidente. Já era algo que um país como o nosso, de dimensões continentais e de tantas desigualdades, sempre foi fundamental. Hoje, com a pandemia, isso ficou ainda mais latente, a necessidade. Então, com essa frente que nós criamos lá no Congresso Nacional, a qual eu faço parte, sou coordenadora de uma das áreas, é um assunto que eu fui me colocar à disposição do governo federal para essa interlocução ou para mesmo discutir formatos. A gente não está procurando protagonismo, não precisa ser de lá ou de cá, quem criou. Eu acho que o importante é nós estabelecermos ali um texto, vermos o que realmente vai funcionar, porque a gente precisa lembrar que a hora que acabar o auxílio emergencial, e essas pessoas vão fazer o quê? E a senhora vê a possibilidade dessa proposta da renda básica ir adiante? Com toda certeza. Eu acho que não só vejo possibilidade, como é absolutamente necessário. Hoje a gente, com o Bolsa Família, já são 40 milhões de famílias atendidas. O auxílio emergencial passou isso para um patamar de 60 milhões. Ou seja, enxergou uma população que antes era invisível para o governo ou para o Estado ou para qualquer poder público. E hoje você começa a ver, e o próprio governo federal tem sido muito sensível nessa pauta, tanto que prorrogou esse auxílio emergencial. A Câmara votou o auxílio emergencial no primeiro momento, de R$600, podendo ser R$1.200 para mulheres chefes de família, e agora ele foi prorrogado, por saber da necessidade, da urgência e de como é fundamental uma renda básica ou renda mínima. O termo correto não é... A nossa frente é intitulada de renda básica porque se discute tanto o que virá do governo federal, quanto a sociedade civil participa, economistas liberais que sempre defenderam a necessidade do Estado estar mais ausente nisso. A gente precisa, sim, não preocupar com o momento fiscal, nesse sentido, porque quando você trata de uma renda básica, você leva dinheiro, propriamente dito dinheiro, para dentro da casa das pessoas. E com isso o poder econômico aumenta. Deputado, aquela proposta desculpe, Yuri, aquela proposta do governo de unificar, acabar com alguns programas e trazer outros, mudar o Bolsa Família para a Renda Brasil, isso tudo está no contexto da discussão de vocês? Sim, nós temos algumas frentes, Eu presido a comissão especial que está discutindo a reformulação do Bolsa Família. Ao mesmo tempo, depois da pandemia, a necessidade que nós tivemos de discutir agora essa renda básica veio à tona e criamos essa frente. Quem preside ela é o deputado João Campos, de Pernambuco, e
por ver a necessidade de incorporar todas essas políticas que estão sendo adotadas, tanto pelo governo federal e sugeridas pelo parlamento. Eu acho que a gente pode unificar tudo isso e fazer uma proposta que seja boa para todos, mas que beneficie realmente a população, que isso chegue de verdade na população. E na visão da senhora, qual seria essa proposta que poderia atender aí deputados, senadores, a população que precisa e também o governo, em termos de valores, por exemplo, de pessoas alcançadas também? Porque nós temos, por exemplo, uma diferenciação entre renda básica e renda mínima, é que o mínima seria uma forma de assistência social, a básica seria aquela renda universal para qualquer pessoa. Qual desses dois modelos seria o ideal na visão da senhora e qual valor? Yuri, é muito cedo para se discutir valores, né? Porque a gente precisa de ter aí toda uma harmonia fiscal, né? E não podemos propor nada que vá fugir das possibilidades que o governo tem. A gente sabe o momento que nós estamos passando e que ainda vamos passar, mas eu acho que nesse caso a gente não pode pensar em não emitir. Podemos emitir moeda, porque é o que eu acabei de falar, a gente emite moeda, com aquilo ali você vai gerar, fazer um giro na economia, porque as pessoas vão passar a consumir mais. Arrecada mais. Vão arrecadar mais, arrecada, consome, produz, né? Então, é uma cadeia virtuosa que funciona muito bem, o investimento é necessário e por isso tem essa frente, para se discutir qual é a forma mais adequada, o que cabe nesse momento, o que realmente atende a população, quem são essas pessoas, qual a necessidade que essas pessoas têm. Então, essa discussão se iniciou semana passada com essa frente, mas tem que ouvir todos os segmentos, tanto sociedade civil, quanto o parlamento, quanto o governo federal. O importante é a gente ter um texto conjunto, eu acho que isso é fundamental. Não precisamos ali discutir, vem um texto daqui ou um texto dali. E foi essa a posição que eu tive e que fui lá me colocar, para a gente estabelecer um texto que realmente chegue da forma correta. Qual é a forma correta? Qual é o valor? Tudo isso tem que ser discutido com especialista da área e com a sociedade civil. E a senhora acabou dando uma informação importante, que o governo está atuando para conseguir apoio para essa proposta. Eu queria mudar um pouquinho de assunto, mas ainda nessa relação com o governo, a senhora é autora de um projeto para destinar R$1,5 bilhão para a área de assistência social. Esse projeto vai ser sancionado nesta terça-feira, é isso? Graças a Deus vai. Esse foi um projeto que eu lutei bastante para que ele fosse pautado na Câmara. O presidente Rodrigo Maia, com muita sensibilidade, colocou ele na pauta como um dos assuntos essenciais para esse momento de pandemia, porque isso é um recurso que está parado, não gera nenhum custo a mais para o Estado. Isso é um recurso que ficou parado até o dezembro de 2019, que não foi utilizado por conta de vários problemas, às vezes falta de projeto, falta de execução. Então, é um fundo de assistência que fica parado no montante de R$1,5 bilhão e que agora, no momento de pandemia, a gente pode resgatar esse fundo e distribuir para os estados e municípios. Isso também, cada um tem o seu valor especificado do que não foi utilizado. Para dar um exemplo, só aqui no Distrito Federal é um valor de R$23 milhões. Num momento como esse, você possibilita as secretarias de assistência comprar desde cesta básica, para quem está precisando, que hoje são muitas pessoas que estão passando necessidade, a infraestrutura de CRAS, CREAS, contratação, cuidar daquela pessoa que está vivendo a situação mais vulnerável. O Palácio já indicou para a senhora essa sanção? O Palácio Planalto já me ligou, já marcou para a próxima terça-feira, para a nossa próxima terça-feira, ser sancionado esse projeto de lei. Qual a expectativa desse dinheiro chegar, de fato, à pessoa que mais precisa, quando a gente lembra que, por exemplo, a execução no Ministério da Saúde de toda a verba de combate à Covid-19 ainda está muito aquém do que o volume já disponível? Aí dependem muito dos gestores na ponta, desses estados, municípios e do Distrito Federal, conseguirem executar projetos que são fundamentais nesse momento. Necessidade não falta,
necessidade não falta, o que mais tem é a gente precisando desse recurso agora na assistência social. O que a gente precisa é que os gestores aproveitem essa oportunidade de ter esse recurso para poder levá-lo para a população. Tá certo, deputada. Obrigado pelas informações. O JR Entrevista vai fazer um pequeno intervalo e na volta a deputada Flávia Arruda conta pra gente as ações de combate à violência contra a mulher. Continue com a gente. Estamos de volta com o JR Entrevista. E a nossa convidada de hoje é a deputada federal Flávia Arruda, do PL, aqui do Distrito Federal. Então, deputada, a senhora trabalha como coordenadora de uma comissão externa de combate à violência contra a mulher, também é membro da comissão, né, de combate à violência contra a mulher da Câmara dos Deputados. Quais são os principais desafios nesse tema e o que o parlamento pode fazer? Olha, Yuri, esse é um tema que ele não é só pautado fundamentalmente neste momento de pandemia, mas ele, infelizmente, é um assunto que está sempre em destaque do lado negativo no nosso país. Nós somos o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Esse é um título que ninguém queria ter e o papel da comissão externa é de trazer isso, né? Colocar um holofote nessas políticas públicas que são implementadas em cada estado e município, porque como a gente vive num país tão diferente, o que a gente consegue implementar aqui no DF, em São Paulo é uma realidade, no interior do Nordeste é outra, no sul do país é outra. Então, o papel da comissão é ver como é que essas políticas públicas estão sendo implementadas. A gente tem no país, somos aqui um país que é uma referência na Lei Maria da Penha, ela é uma referência internacional, foi um grande marco na legislação brasileira, mas ainda existem algumas falhas que precisam ser revistas e cobradas na sua execução, na forma de poder punir aquele agressor, mas eu acho que é um trabalho conjunto que a gente precisa fazer. Se você dissesse para mim, Flávia, tem alguma coisa, uma ação única que a gente faça que vai acabar com isso no nosso país? Infelizmente, não. Isso é uma ação conjunta, que eu acho que não é só um tema de segurança pública, mas é também de educação, como a gente mesmo disse, porque a gente tem uma cultura machista ainda muito arraigada. Você tem que tratar isso lá na base da sociedade, nas escolas, entrar dentro das casas, ajudar esse agressor também, para que ele não vire um feminicida em potencial, tratar esse agressor, mas principalmente acolher essas mulheres. A rede de acolhimento ainda é muito desencontrada. As mulheres, a gente precisa unir, criar protocolos mínimos de atendimento no país. Esse é o papel fundamental. Ver como isso está sendo colocado em todos os estados do país e criar um protocolo mínimo de atendimento para que essa mulher se sinta segura, tanto na hora de denunciar, quanto na hora de ser protegida pelo Estado, que é o mínimo que ela espera num momento tão difícil como esse. E que na pandemia, esses casos, infelizmente, têm aumentado muito. Deputada, o governo tem uma política que foi uma proposta que foi desenvolvida na própria eleição do presidente Jair Bolsonaro, de que é facilidade ao acesso às armas de fogo. A senhora acha que essa política, de alguma forma, de facilitação da arma de fogo, pode estimular algum tipo de violência contra a mulher? Como que a senhora acompanha essa situação? Sem dúvida nenhuma. Infelizmente, isso é um fator comprovado. Não que ela aumente a violência, mas ela facilita muito aquele agressor a poder consumar ali um feminicídio. Você colocar na mão de um agressor, de alguém que já tem um histórico e não conseguia filtrar isso, é óbvio que você facilita muito. Essa facilitação das armas para esse contexto da violência doméstica é um grande problema. Mas, por outro lado, na mão da mulher, essa arma poderia ser uma proteção ou quando está dentro ali da casa acaba podendo ser mesmo vítima dessa mesma arma? Yuri, o contexto da violência doméstica, ela é muito distinta. Então, você não pode dizer que qualquer mulher que é vítima de violência, se ela tiver uma arma em casa, ela vai estar protegida. Muitas delas
estarão ainda mais ameaçadas, ocorrerão ainda mais um risco, porque dificilmente essa mulher vai conseguir esconder essa arma, o companheiro, alguém não sabe que essa arma está em casa, e você precisa lembrar que a mulher é sempre vítima de um contexto todo, não é só da violência física, da violência moral, da violência patrimonial, da violência sexual. O homem, por natureza, tem mais força física do que a mulher. Então, acho que esse é um fator que não deixa a mulher, de toda forma, falar, não, se ela está com uma arma na mão, ela está absolutamente protegida. Deputado, e como ir contra uma proposta, principalmente essa questão das armas, que foi discutida nas eleições, em uma proposta, uma das principais bandeiras do presidente Jair Bolsonaro, e como ir contra uma proposta que, de certa forma, foi chancelada nessa proposta pela maioria da população nas urnas? Bom, aí são perspectivas pessoais, são pontos pessoais que eu defendo, eu por ser uma mulher e uma parlamentar que briga tanto para o combate à violência contra a mulher, no momento, pelo simples fato de, no momento em que você facilita o acesso às armas, você também facilita que uma mulher seja morta. Não tem, acho que não existe aí, Tiago, você dizer assim, mas então você não concorda com quem elegeu, ou você não concorda com essa... É o que eu falei no começo, eu tenho pensamentos diferentes e a gente vai sempre, ninguém segue a mesma linha. Eu concordo em algumas coisas, eu discordo em outras coisas, e esse é o cerne da democracia. Faz parte é a da gente discussão. Discordar. Eu represento uma grande parte da sociedade e de mulheres que estão sofrendo caladas e de mulheres que não têm a quem recorrer porque são vítimas de uma violência que não tem como ter voz. E sobre pensamentos diferentes, nós temos também a reforma tributária em discussão no parlamento, uma reforma que está sendo esperada há 30 anos e que nunca veio, deputada, exatamente porque cada um dos 513 deputados pensa essa reforma de um jeito diferente. Agora, existe a expectativa de sair um texto único, um consenso entre senadores, deputados e o Palácio do Planalto? Como que a senhora acha que tem que ser? Qual é a cara desse consenso? Olha... sem dúvida nenhuma que é necessário. Essa reforma tributária aguarda há tantos anos, mas a gente vive ainda num país que tributa demais. E mal, né? Exatamente. Tem muito tributo e mal distribuído. Então, a reforma tributária é necessária. Eu lembro ainda quando eu estava na faculdade de Direito, quando fazia aula de Direito Tributário, o nosso professor sempre falava muito isso. Eu estou falando isso aqui até a gente ter uma reforma tributária. Eu estou falando isso aqui antes de uma... Então, assim, é urgente, é necessário, porque o texto, eu acho que tem que ser elaborado de uma forma que iguale um pouco mais essa tributação. Essa tributação tem que ser mais igual. É óbvio que hoje... A gente vive numa sociedade que quem é mais rico acaba pagando menos do que o pobre. Proporcionalmente. Proporcionalmente. Então, a gente precisa tornar isso uma tributação mais igual. Qual é a forma? Se ela vai ser um imposto único, se ela vai ser distribuída de forma mais igualitária. A proposta que chegou agora do governo federal, eu acho que ainda é uma proposta pequena. O próprio governo reconhece que é um trecho ainda dessa reforma. Essa reforma vai ser amplamente discutida, mas como a gente está ainda num momento de teletrabalho, dificulta muito essa discussão. A discussão da reforma tributária tem que ser presencial, vai ter que ser discutida amplamente, porque isso não pode trazer mais prejuízo e onerar mais o bolso do contribuinte, principalmente daquele mais pobre. Bom, deputado, a gente vai fazer uma rápida parada, logo mais a gente continua com esse assunto. E na volta do intervalo também a gente vai falar sobre a herança política da deputada Flávia Arruda e os projetos dela. Fique com a gente. O JR Entrevista está de volta. E com a gente hoje a deputada federal Flávia Arruda, do PL do Distrito Federal. Deputada, a senhora foi eleita na última eleição, em 2018, como a candidata mais votada entre as deputadas federais aqui do Distrito Federal. E como cabo eleitoral, o ex-governador, né, o marido da senhora, José Roberto Arruda. Ele mais ajuda ou atrapalha agora durante o mandato? Ele me ajuda muito, principalmente em casa.
me ajuda demais a cuidar das nossas filhas. Excelente. Me dá uma estrutura para que eu possa sair de casa confortável, sabendo que elas estão ali com o pai e principalmente com a experiência que ele tem, né? Uma pessoa que vive na vida pública há 40 anos guarda ali uma experiência muito grande de erros e acertos. Então, ele é uma pessoa quem eu procuro, quem eu escuto muito, mas sempre sabendo, e ele respeitando muito isso e fala isso o tempo todo, que o mandato é meu, as pautas são minhas e que eu hoje tenho bandeiras absolutamente diferentes da que ele defendia ainda enquanto político. E isso é a minha identidade própria, estou construindo o meu caminho, mas ele é fundamental, não só como foi fundamental na campanha e por toda a história, né, de tudo que ele construiu na vida pública ao longo de quase 40 anos de vida pública, desde de quando engenheiro ainda na SEB, mas principalmente como marido, como suporte emocional, como pai das minhas filhas e como alguém que me ajuda demais emocionalmente e também intelectualmente. Deputado, o ex-governador foi o primeiro governador preso durante o exercício de um mandato. Como que a senhora pretende lidar aí no seu futuro político por um lado, tendo as questões de bastidor, que ele pode te ajudar, mas, por outro lado, carregando esse peso dessa história? Como que a senhora pretende lidar com isso? Tiago, como eu lido desde sempre, o meu papel de mulher durante todo esse problema foi de estar ao lado do meu marido, como estive, estarei e estou, mas o meu lado da política é um mandato independente, é com as minhas bandeiras, é com as minhas convicções, é com o que eu estou construindo. Ele tem essa consciência, todos têm essa consciência, que elegeram a mim, que estou ali exercendo um papel, que trabalhando muito, e não me preocupo com isso. Qualquer problema que ele tenha, está sendo tratado e resolvido na esfera jurídica. Para cá, só me ajuda. E eu estou construindo um caminho político traçado. E a senhora pretende ser candidata ao governo do Distrito Federal? Quais os planos para o futuro? Eu pretendo exercer muito bem o mandato que eu estou exercendo de deputada federal, a qual a população me confiou aí quase 9%, e é o que eu estou fazendo. E depois? 2022 está muito distante ainda. A minha preocupação hoje é passar dessa pandemia de uma forma que a gente consiga realmente trazer para as pessoas esperança, né? Porque acho que o que todo mundo está precisando muito é de renovar as esperanças e poder ajudar a população, tanto na área da saúde, econômica, geração de emprego. É esse o papel que eu exerço como deputada federal. Perfeito, deputada. Muito obrigado pela presença da senhora aqui Agradeço. com a gente. E o JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h30 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00h30 e também nas nossas redes sociais. Deputada, muito obrigada pela sua entrevista, muito obrigado pela sua entrevista, Yuri também. A gente fica por aqui e até uma próxima. Tchau, tchau.